E há algo que às vezes se discute, se pergunta e se debate também: a graça pode ser resistida? E eu diria que sim, ela pode ser resistida. Deus a oferta, Deus chama o homem, convida o homem, mas ele pode dizer não. É possível resistir. Quem é que faz o convite ao homem para provar dessa graça? É o Espírito Santo. O João diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E tem um texto aqui em Atos, capítulo 7, versículo 51, que eu julgo ser interessante. Veja a repreensão aqui, quando Deus está usando Estevão, naquele grande discurso, aquele momento que ele está sendo julgado ali diante do Sinédrio, e ele diz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. O Espírito Santo vem clamando há muito tempo, tentando fazer com que os antepassados se arrependessem. Não se arrependeram, foram para o cativeiro. Mesma coisa estava acontecendo com essa geração. O Espírito Santo convocando o homem para o arrependimento e um relacionamento sadio com Deus. E novamente, claro, aqui está se dirigindo especificamente também à classe religiosa que estavam julgando Estevão. Mas ele estava dizendo: quem tem essa atitude está agindo igual aos antepassados. Estão resistindo ao chamado do Espírito Santo para um arrependimento. E hoje, os homens ainda fazem as mesmas coisas. Quem é a voz profética nesses dias de hoje? É a igreja. Quem é que dirige a igreja no aspecto de impulsionar e de lhe dar ousadia? É o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, por meio da voz da igreja, clama e convoca e chama os homens ao arrependimento. E o que é isso? É a oferta da graça para que o homem receba de graça o perdão dos seus pecados. Mas o que é que muitos têm feito? Não quero. Não quero. Simplesmente resistem, zombam, rejeitam, dão as costas e estão agindo como os antepassados aqui dos hebreus daquela época, resistindo ao Espírito Santo. E Estevão usa aqui uma expressão dizendo: vocês são incircuncisos de coração e ouvido. E um judeu ouvir isso era um insulto, porque todo judeu temente a Deus tinha aliança, e o sinal visível da aliança era a circuncisão. Então, tá com o coração e o ouvido incircunciso é dizer: seu coração e seu ouvido estão longe de Deus. Vocês não estão ouvindo a lei, não estão ouvindo a palavra, e o seu coração está totalmente contrário à vontade de Deus. E Paulo retoma essa palavra circuncisão, né, que é o sinal do judeu. E o judeu, ele como historicamente ele é apresentado ali a lei de Deus, né, a revelação da lei de Deus por Moisés, é o povo escolhido, né, é a nação eleita para que o Messias venha e tal. E então o judeu, ele diante de todo esse contexto de pátria, né, de nação, ele gostava de se, não sei se a palavra é se exaltar, mas ele gostava de se colocar em uma posição de privilégio, né? E aí, Romanos, de novo, né, no capítulo 2, Paulo vai dizer assim, versículo 23, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Aí no 25 ele fala, porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Ele está mostrando aqui a incapacidade do homem pelos seus próprios méritos, né? Uma marca na carne
não resolveria o não problema, não é resolve. suficiente. Aí ele diz assim, ó, porque não é, no 28 e 29, porque não é judeu que o é exteriormente, nem é circuncisão a que é exteriormente na carne. Quer dizer, esquece essa história aí de sinal, esse sinal físico, né? Sinal visível aí, puramente material. Mas é judeu o que o é no interior. E circuncisão a que é do coração, no espírito. Não na letra. Não na letra aqui é não na lei, né? Sim, sim. Cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Essa foi a grande guerra de Paulo com os crentes da Galácia, das igrejas da Galácia. A questão da observação da lei, dos ritos e a graça. De uma A autojustificação pela lei. autojustificação pela lei. Eles queriam se justificar diante de Deus por meio dos rituais. Achavam que isso era suficiente. Simplesmente ser de forma sanguínea, sanguínea no sentido de ser descendente de Abraão, porque vem de uma linhagem de Abraão de sangue, e observar os ritos, circuncisão, sábados, lua nova, festas. Eles achavam que tudo isso era suficiente. Mas Paulo diz: se seu coração não tiver circuncidado de verdade, nenhum rito desse vai te fazer aceitável diante de Deus. Resumindo, a única forma de você se aproximar de Deus, ser aceitável diante dele, é por meio da graça. Que Não é tem o outra Senhor forma. Jesus Senhor Cristo, né? Jesus Cristo, não tem como. Justamente ele diz aqui no capítulo 5 de Gálatas, versículo 1, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. E aí, para aquelas prescrições legalistas, né? Isso, E o versículo 4 ele fala assim, ó, separados estais de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça caístes. caístes. Pronto, então não tem como. Todo o nosso relacionamento com Deus, ele começa pela graça, passa uma vida pela graça e se conclui com a graça. Não tem como. Se eu sair da graça, eu vou ter que ter um relacionamento agora a partir dos meus conceitos próprios, meus conceitos humanos, minha forma de crer, minha forma de pensar e do jeito que eu acho. E nada disso é suficiente para me justificar diante de Deus, a não ser por meio da graça. Ninguém tem condições de se voltar para Deus e dizer: eu mereço, Hum. porque eu faço isso ou não faço isso. Uns se justificam porque fazem, aí acham que merecem. Outros se justificam porque dizem não fazem tal comportamento, aí acham também que merecem. Aí vem o grupo que diz: eu não sou merecedor, porque eu descobri que a única forma de eu ser aceito diante de Deus é por meio da graça, não tem como, não tem outra forma. E a graça, como a gente viu, ela como sendo um favor de Deus, ela vem trabalhando na vida do ser humano de todas as formas.